De manhã eu quero falar com você sobre o que eu mais preciso, talvez seja o que você mais precisa, vitória espiritual. Mas antes disso, agradecer o retorno do Renes e da Roseli, bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente, para nós é uma honra tê-los aqui, tá? Vários irmãos viajando, outros acampando, mas você veio à igreja, o nosso muito obrigado. Quero falar sobre vitória espiritual. Quantos precisam de vitória espiritual? Eu preciso. Certa vez um jovem crente, amargurado e muito triste com a sua situação, estava sendo maltratado por um grupo de jovens de dentro da própria igreja, bullying dentro da própria igreja. Ele era debochado devido à sua aparência física, ele era desprezado devido ao seu status social, e ele era desfavorecido, porque ele não tinha muitos amigos. A perseguição era patente. Diante da situação, o pastor apenas o aconselhou, dizendo: meu filho, você precisa sair vitorioso dessa batalha. O jovem perguntou: mas como eu posso sair vitorioso, pastor, desta guerra? Se eu estou sendo debochado, desprezado e desfavorecido pelos demais jovens da igreja. Aí o pastor explicou: você será um vitorioso se conseguir perdoar todas essas pessoas e não guardar nenhuma amargura contra elas depois que tudo isso passar, porque vai passar. Isso se chama vitória espiritual. Meus irmãos, é muito fácil falar com demônios, é muito fácil falar em línguas estranhas, é muito fácil fazer orações em busca de cura divina, mas perdoar um irmão e não sentir amargura contra ele é difícil. No entanto, o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos garantem nossa vitória espiritual. Veja Hebreus 2, versos 14 a 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Este texto mostra que a morte de Jesus Cristo derrotou o império de Satanás e, consequentemente, nos garantiu a vitória. Irmãos, a vitória é nossa, mas a batalha continua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, como devemos responder aos ataques de Satanás, que advêm de irmãos da própria igreja, membros da nossa própria família, colegas de trabalho e de outras pessoas de fora? Certamente, nós não deveríamos usar métodos bizarros que algumas igrejas estão usando hoje em dia. Ao invés disso, Paulo nos deu 5 mandamentos que devemos seguir para conquistar a nossa vitória espiritual. 1 Coríntios 16, versos 13 e 14, nos dá esses 5 mandamentos. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aqui então os 5 mandamentos para que conquistemos vitória espiritual. Primeiro de tudo, você precisa vigiar. Você precisa ficar atento. No dia 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos da América sofreu uma de suas maiores derrotas bélicas de todos os tempos. Os japoneses atacaram o porto de Pérola, ou Pearl Harbor, no Havaí, matando num só dia mais de 2.000 soldados norte-americanos e os seus aviões. Agora, o que causou aquela derrota amarga para os Estados Unidos? O ataque japonês foi um ataque surpresa, ninguém o esperava. E assim também, Satanás ele procura nos atacar quando nós menos esperamos.
Muitos cristãos estão vivendo a vida cristã num estado de apatia espiritual. Eles são, então, as presas mais fáceis do diabo, porque não estão vigiando. Foi isso que aconteceu com esta igreja de Corinto. Ao invés de obedecer a palavra de Deus, eles acharam que podiam servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então eles foram privados das bênçãos e da alegria divina, e eles se tornaram mais miseráveis como cristãos do que seriam como incrédulos. Por isso que Paulo disse para eles: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Então o crente precisa estar sempre alerta em relação a 3 situações em sua vida. A primeira de todas é a tentação. Desde a hora que acordamos até a hora que dormimos, nós estamos sendo tentados. Sempre tentados ao mal, sempre tentados a praticar o pecado, seja ele de qualquer espécie. Nós somos tentados o tempo todo, e o crente que não tem consciência da tentação, então se torna a presa mais fácil para o diabo. Geralmente o crente que não se preocupa com as tentações é aquele que não tem consciência dos seus próprios pecados. Não responda visualmente, mas responda no seu coração. Quantos aqui têm consciência dos seus próprios pecados? Quantos aqui têm consciência das áreas de sua vida nas quais você está falhando? Mas há crentes que não se acham pecadores. Ao contrário, todos estão errados, mas eles estão sempre certinhos. Este é o crente mais usado pelo diabo. Como que eu sei disso? Porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Alguém me perguntou: pastor Rômulo, qual característica você considera a principal para que alguém trabalhe no seu ministério? E eu disse: humildade. Eu quero trabalhar ao lado de pessoas humildes, amém, irmãos? Pessoas que têm consciência de suas falhas, consciência de suas fraquezas, e não aquelas que têm consciência da falha e da fraqueza dos outros. Sinceramente, eu quero distância de pessoas assim. Tentação, todos os dias, o dia inteiro. Como devemos enfrentá-las? Certamente não devemos conversar com o diabo, muito menos amaldiçoá-lo. Alguém diria: Satanás, eu te ordeno, deixe o meu corpo agora, deixe a minha mente agora. Não precisamos fazer isso. A Bíblia diz simplesmente que devemos resisti-lo. Veja Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você resistir ao diabo, Deus promete que ele vai embora de sua vida. Em segundo lugar, o crente precisa vigiar por causa dos falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Nunca se esqueça que Satanás é o pai da mentira. Então, ele ensina mentira, tanto fora como dentro das igrejas. Por exemplo, isso aqui é um exemplo muito prático. Se uma pessoa fala em línguas estranhas dentro de um centro espírita, os evangélicos diriam: aquilo é coisa do diabo. Mas se outra pessoa fala em línguas estranhas dentro da igreja, os evangélicos diriam que ela está cheia do Espírito Santo. Se um padre expulsa demônios de uma pessoa durante uma missa, aquilo é coisa do diabo. Mas se um pastor expulsa demônios durante um culto, isso é o poder de Deus. Quantos estão entendendo?
não é nem uma coisa e nem outra. É falso ensinamento em qualquer lugar que aconteça. Paulo disse para a igreja em 2 Coríntios 11, versos 13 a 15: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós não conhecemos um falso profeta pela pessoa dele, se ele é uma boa pessoa, se ele é uma má pessoa. Nós só conhecemos um falso profeta pelo conteúdo, pelo que ele está ensinando. A luz é o testemunho. Se não estão falando segundo as Escrituras, é porque não há luz neles, mesmo que sejam as melhores pessoas do mundo. Isso quer dizer que muitos que frequentam as igrejas, muitos que já foram até batizados, muitos que até são líderes de igrejas, não são pessoas salvas. Pastor, esta afirmação é muito forte, mas é verdadeira. Veja Jesus em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu reconheço que essa afirmação é muito forte, que há pessoas nas nossas igrejas que não são salvas, apesar de estarem fazendo a obra de Deus, mas é verdadeira. Observe que Jesus ensinou que pessoas perdidas podem fazer 4 obras espirituais em nome de Deus. Apesar de perdidas, elas podem professar o nome de Jesus. Apesar de perdidas, elas podem expulsar demônios. Apesar de perdidas, elas podem profetizar, pregar. E apesar de perdidas, elas podem operar milagres. Será que realmente essas coisas podem acontecer através de homens perdidos? A Bíblia e Jesus ensinam claramente que sim. Vejamos então 3 possibilidades que pessoas perdidas estão trabalhando por Deus. Primeiro, Deus pode usar homens perdidos para fazer a obra dele. Nós soubemos de um missionário do nosso meio, que depois de mais de uma década, como missionário, reconheceu que não era salvo, que era um homem perdido. E ele já havia estabelecido igrejas, ele já havia feito maravilhas. Crentes se tornam insensatos quando dizem, aquele homem ou aquela mulher é de Deus por causa das obras que estão realizando. Saiba que Deus usou até um jumento para pregar a sua palavra na Bíblia. Deus usou Balaão, o profeta mercenário, para abençoar o povo de Israel. E Balaão era um homem perdido e condenado, até no livro de Apocalipse. Deus usou Caifás. Caifás foi o sumo sacerdote, ou melhor dizendo, o sacerdote que condenou Jesus Cristo ao Calvário. No entanto, Deus o usou para profetizar uma verdade. Em Mateus 12, 27, Jesus declarou que os próprios fariseus expulsavam demônios. Portanto, meus irmãos, não fiquem impressionados com as obras que as pessoas estão realizando. Por quê? Porque Deus usa a quem Ele quer. Segunda possibilidade, Satanás pode energizar pessoas e situações. Os magos do Egito não repetiram os mesmos milagres e prodígios de Moisés e de Arão? Ninguém pode negar que eles, no entanto, estavam sendo usados pelo diabo. Moisés também alertou Israel a respeito dos falsos professores que iriam realizar
milagres e prodígios. Vamos ler? Esta é a passagem de Deuteronômio 13, versos 1 a 5. Palavras de Moisés. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Preste atenção, nós não julgamos se uma pessoa é de Deus ou não, pelo que ela faz ou deixa de fazer. Nós só podemos julgar uma pessoa pelo que ela ensina, pelo que ela fala. Então Moisés está dizendo: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Por quê? Porque são palavras que não condizem com as escrituras sagradas. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então nós não nos impressionamos com obras, nós não nos impressionamos com maravilhas, nós não nos impressionamos com resultados, mas nós queremos saber se a pessoa está falando por este livro ou não, se ela está dentro do livro ou não. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Isso só é possível ficando dentro da Bíblia, amém, irmãos? E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Naquele tempo morria, pois era um charlatão, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então ficou estabelecido que nós não nos impressionamos com obras ou resultados, mas sim com os ensinamentos que nos estão sendo repassados. A Bíblia deixa bem claro que milagres, sinais, prodígios iriam marcar os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Como Satanás poderia enganar se ele não tivesse poder para realizar milagres no nome de Deus? 2 Tessalonicenses 2, verso 9 diz: a esse, cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus mostra o que importa é a verdade e não os sinais, amém, irmãos? O que importa é a verdade e não os prodígios, os milagres que estamos vendo por aí. Portanto, não fique impressionado com pessoas que realizam milagres. Elas podem estar sendo usadas pelo próprio diabo para desviar os nossos olhos da palavra de Deus. Ouça, o movimento ecumênico, que é o sincretismo de todas as religiões, se encaixa perfeitamente na descrição que a Bíblia dá sobre a apostasia dos últimos dias. É um movimento que está abrindo caminho para a vinda do anticristo. Porque quando o anticristo vier, ele não quer que haja diferenças de opinião. Não é à toa que, recentemente, a opinião passou a ser criminalizada, né? Hoje no Brasil e no mundo existe o crime de opinião. Tudo caminha para um só pensamento, inclusive o religioso. E a terceira possibilidade, né, de pessoas perdidas fazendo a obra de Deus, é que existem charlatões enganando o povo. Desculpe o que eu vou dizer, mas eu nunca vi uma pessoa cuja perna havia sido amputada crescer uma perna no lugar.
Alguém já viu isso? Não, nunca vimos Davi. Nunca vimos. Mas eu já vi em artigos de jornais, repórteres que investigaram e descobriram que muitas pessoas que se diziam aleijadas e que saíram andando depois de cultos de libertação, na verdade haviam sido pagas. E aí quando esses pseudo-pastores foram pegos, eles disseram, não, nós pagamos somente os 2 primeiros, mas os outros que vieram depois eram reais, mas nós tínhamos que pagar 2 para começarem o movimento, senão os outros não viriam atrás. Quando eu fazia programa numa rádio local de Goiânia, eu chegava, por volta das 11 horas, fazia o programa, e o sonoplasta me disse, pastor, antes de você veio um pastor aqui, ele elaborou 2 cartas espalhafatosas, contando coisas tremendas, mas ele acabara de inventar as histórias, mas no programa dele, ele lia as cartas como se fossem fatos reais, verdadeiros. E esse rapaz nem cristão era, mas estava vendo, a diferença entre nós. Alguém pode estar sendo usado por Deus ou pelo diabo, ou alguém pode estar inventando milagres, mas sem o novo nascimento, essa pessoa não faz parte do livro da vida. Então, precisamos vigiar por causa dos falsos profetas. Também por causa da volta de Cristo. Quantos concordam que Ele está bem próximo de nós? Jesus está voltando. Quando eu era criança, um dos meus hinos favoritos era aquele do Luiz de Carvalho, o mercado está vazio, o rei está voltando. Vocês se lembram desse hino? E às vezes eu procuro esse hino no YouTube, só para ouvi-lo e matar saudades da minha infância. E eu pensava, Senhor, será que vai ser ainda na minha geração? Será que vai ser no meu tempo de vida? Muitos crentes caem na tentação e nos ensinos falsos, porque não estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas 1 João 2,28 diz, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos e envergonhados por ele na sua vinda. E a única maneira de não ser envergonhado é ficando dentro da palavra de Deus. Eu já ouvi jovens dizendo, eu não quero ir na igreja do pastor Rômulo, porque os hinos são muito tradicionais, a música é muito conservadora, eu já prefiro uma igreja onde nós nos movimentamos mais, bateria elétrica, guitarra elétrica e hinos mais contemporâneos. E aí eu respondo para esses jovens, é que na nossa igreja nós não cantamos para você, nós não cantamos para os homens, nós cantamos para Deus. A música é para Deus, amém, irmãos? O culto é para Deus, não é para os homens. E na nossa igreja, a pregação, o ensinamento é mais importante. Veja, em segundo lugar, você precisa ficar firme. Além de vigiar, você precisa ficar firme. Isso quer dizer enraizado. No quê? Na palavra, na Bíblia. Não adianta ficar firme na igreja, não adianta ficar firme na oração, se você não ficar firme na palavra. Só a palavra vai impedir que nos desviemos. Só a palavra. Esse foi o grande erro, da igreja de Corinto. Eles colocaram as filosofias humanas em paridade com a palavra de Deus. Também pudera, Aquela sociedade era resultado da filosofia grega. Os gregos ainda dominavam a cultura, mesmo romana. Então, eles colocavam os ensinamentos dos grandes filósofos em paridade com a Bíblia. A palavra de Deus, irmãos,
não é igual a nada neste mundo. A palavra de Deus é única e absoluta. Amém? Durante um debate ao vivo, eu estava participando de um debate ao vivo pela rádio sobre o dom de línguas. Eu explicando, por que nós batistas tradicionais não praticamos o chamado dom de línguas. Aí um missionário pentecostal telefonou para nós ali durante o programa e ele disse: Pastor Rômulo, eu vou provar que o senhor está errado. Eu pensei que ele iria abrir a Bíblia, e hermeneuticamente mostrar que eu estava errado. Mas ele contou uma experiência, que havia uma moça, uma jovem senhora, numa cidade do interior de Goiás, que também não acreditava no dom de línguas. Eu acredito no dom de línguas. Eu só sei que o dom de línguas bíblico não está acontecendo nos dias de hoje, não é para os nossos dias. Mas claro que eu creio no dom de línguas. Mas ele disse que essa senhora não acreditava, e ele a desafiou a ir no culto naquela noite, que ela iria acreditar no dom. E ela foi cética, e assim que ela adentrou a porta, ela começou a falar em línguas. E depois disso passou a acreditar nesse dom. Bom, o que há de errado com essa história? Ele usou uma experiência e não a Bíblia para provar o seu ponto. Então fique firme na palavra de Deus e não nas suas experiências, e muito menos na experiência de outras pessoas. E terceiro, vigiai, ficai firmes, e você precisa amadurecer. Pastor Jaime dizia: nós não estamos aqui para ficar balançando bebezinhos, nós estamos aqui para treinar soldados. Amém, irmãos? Ficar lidando com bebezinhos por muito tempo não é fácil, não. Portai-vos varonilmente, quer dizer, cresça. Em outras palavras, comece a agir como adulto e não mais como uma criança imatura. Ao invés de crescimento espiritual, os crentes de Corinto estavam brigando entre si, prostituindo-se e buscando falsos ensinamentos. Aí Paulo disse para eles, no capítulo 3, versos 1 a 2, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. É muito fácil, produzir um fanático. Um fanático você produz contando histórias fabulosas. Mas um crente amadurecido você produz ensinando a Bíblia de forma sistemática e expositiva. Agora, não me leve a mal, não estou dizendo que nós não podemos ser emotivos e demonstrar emoção. Eu sou uma pessoa emotiva e eu demonstro emoção. Mas não é o que eu sinto, é o que eu sei. É muito fácil, então, produzir fanatismo. Muitos crentes hoje em dia possuem apenas um conhecimento superficial das Escrituras. Eles estudam apenas tópicos interessantes, mas não estudam a palavra como um todo. Vamos pegar como exemplo o Petrus. Ele se formou, nome do seu curso, Petrus? Física médica. O trabalho dele, gente, é calcular exatamente a quantidade, não sei se estou usando a expressão correta, de radiação que um paciente pode receber para debilitar o seu tumor cancerígeno. Então, ele tem que ser muito preciso nos seus cálculos. É pura matemática. É pura matemática. Eu já disse para ele que se um dia eu precisar desse tipo de tratamento, eu quero que ele calcule a radiação que eu preciso. Porque menos radiação não vai debilitar o câncer. Mas se a radiação for além do que eu suporto,
mata o câncer e mata o paciente. Quantos estão entendendo isso? Então ele tem que ser milimétrico. Mas imagine, com a falta de profissionais como Petros, muitos médicos que não são formados em física médica acabam receitando o tratamento no olhômetro. No olhômetro. O que eu quero dizer com isso é que há muitos crentes, muitas igrejas no olhômetro, no achismo, na opinião. Mas nós queremos ficar firmes na palavra e deixar que a palavra dirija os nossos passos. Nós queremos ficar dentro da Bíblia. Só isso vai nos dar crescimento espiritual. Por exemplo, existe um livro em inglês chamado Alpha Ômega Energias. Esse livro foi escrito para nos ensinar métodos de libertação de todos os males que nos rodeiam, desde um simples reumatismo até uma doença maligna, desde um simples sentimento de culpa até uma grande amargura. Na página 21 do livro, o autor nos ensina o que dizer na hora que estamos sendo afligidos. Abro aspas. Eu te amarro e te repreendo, espírito do reumatismo, digamos assim. No nome e no sangue de Jesus, eu te ordeno que saia de mim agora totalmente. Obrigado, Jesus. Fecho aspas. Nós não encontramos nada disso na Bíblia, encontramos? Esse é o problema. Paulo, ele não tinha um espinho na carne? Ele não orou 3 vezes a Deus e não ao diabo para que Deus retirasse o espinho dele? Deus disse não. Paulo disse tudo bem. Nós não encontramos nada disso na Bíblia. Paulo, ele tinha grande amor pela palavra, grande respeito pela palavra, e ele queria obedecê-la. No entanto, de vez em quando, ocasionalmente, Paulo tinha problemas com o pecado, como eu e você temos. Quem aqui não tem problemas com o pecado? O problema de Paulo não era demoníaco, creio que o nosso problema também não seja, mas sim com a natureza do pecado. Lembra de Freud? Freud fala do nosso ego, id, superego. O superego e o id estão nas profundezas do subconsciente, do desconhecido. Nós só conseguimos enxergar o nosso ego, que é a pontinha do iceberg. Freud, ele plagiou tudo isso do apóstolo Paulo. Deixe-me ler para vocês o texto de Romanos 7, 18 a 25. Paulo falando. Se o pastor Márcio falasse isso para nós, em outras palavras, nós não o aceitaríamos como um dos nossos pastores. Olha o que Paulo disse, se abrindo, se revelando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o homem salvo, tenho prazer na lei de Deus, na Bíblia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Que desespero! Que desespero! Aí ele termina dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Resposta, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, as emoções, a lei do pecado. Por isso que eu não me canso de dizer,
Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Até chegarmos ao céu, Paulo diz, seja forte. E o quinto mandamento, e eu termino, você precisa fazer tudo em amor. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Eu sempre falo, olha, quando nós nos unimos a uma igreja, só doutrina pode nos separar. Porque doutrina é o que nos une e doutrina é o que nos separa. Fora isso, nós temos que relevar tudo mais. Porque todos os problemas que você encontrar nesta igreja, que não sejam doutrinários, você vai encontrar nas outras. Onde há o ser humano, haverá esses problemas. Quantos aqui já vieram de outras igrejas e concordam? Nós só estamos mudando o problema de endereço. Só isso. Então, não há outro meio de você permanecer na igreja sem amor. Amor para com a igreja. Amor para com o pastor. Amor para com a família do pastor. Amor para com os irmãos. É o amor que vai cobrir uma multidão de defeitos. Não tem outro jeito. Paulo disse, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Ele deu 4 ordens então. Vigiar, ficar firme, amadurecer, ser forte. Mas nada disso adiantaria sem amor. Não adianta doutrina sem amor, não adianta cultos sem amor, não adianta nada sem amor, mas também não adianta amor sem doutrinas. Porque muitas igrejas, como a nossa, estão sendo divididas? A doutrina não é certa? É, mas falta amor entre eles. Se eu tenho doutrinas e amor, Satanás não terá poder sobre a minha vida. Como você pode estar preparado para os ataques de surpresa do diabo? Vigiando. Quais tipos de ataque o diabo vai lançar? Tentação e falsas doutrinas, falsos mestres. Quantos de vocês gostam de ouvir pregadores do YouTube? Sejam sinceros. Vários de vocês. Cuidado. Cuidado. Quais são as 3 possibilidades que explicam como pessoas não salvas realizam proezas? Deus usa incrédulos, nós vimos isso. Satanás usa os seus profetas e existe charlatanismo. Qual é a melhor maneira de se proteger contra falsos mestres? Ficando firme na palavra de Deus. Como você pode ficar firme na fé? Entendendo as doutrinas fundamentais da fé, ou seja, a verdade. E o que deve decidir a autenticidade de uma experiência? A Bíblia. A Bíblia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã é que o ano mal começou, nós já estamos em fevereiro, e nós ainda não mudamos. Nós ainda não mudamos. Mas diante do que nós estamos vivendo, no mundo, no Brasil e no mundo, você concorda que a nossa maior necessidade é de vitória espiritual? É a maior necessidade do crente, vitória espiritual.